Nós estamos na segunda parte da carta sagrada de número 27, que é uma explicação e aprofundamento sobre o que o Alter Rebbe nos trouxe na primeira parte. Então, nós dissemos anteriormente que esses três atributos, esses três sentimentos de fé, temor e amor a Deus se encontram presentes em cada um dos mundos e dimensões, não só no plano físico, mas também nos campos espirituais. Mas em cada mundo eles se encontram de forma proporcional e correspondente à elevação espiritual daquele plano, daquele mundo. Isso que nós dissemos anteriormente. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz: Vehine eis que biot tzadik chai al pnei ha'adama, enquanto o tzadik vivia aqui na face da terra, enquanto a alma sagrada do tzadik estava incorporada num corpo físico, vivendo nesse mundo material, o que acontecia? Ele possuía fé, temor e amor a Deus. Não só que ele possuía, ele retransmitia isso para todos os outros ao seu redor. Mas a questão, ele nos diz, como cada um desses atributos se encontra em cada mundo, limitado às condições e limitações daquela dimensão, daquele plano. Então o tzadik, enquanto estava aqui nesse mundo terrestre, ele possuía essas três características, esses três atributos. Porém, hayu shalosh midoteilu betoch kli ulevush shelahem. Porém, esses três atributos estavam dentro de um recipiente, por assim chamar, quando se encontravam aqui nesse mundo, e estavam também cobertos por uma roupagem específica, bibchinat makom gashmi, algo que está associado ao plano físico e material. Portanto, ele nos diz, estavam aqui presentes, havia fé, temor, amor a Deus, mas tudo isso sofria uma certa limitação. Por quê? Porque isso tinha que se enquadrar dentro dos chamados recipientes aqui desse mundo, e também eles tinham que estar revestidos da roupagem física material do nosso plano, da nossa dimensão. Aqui, de uma forma mais profunda, ele também vai nos dizer, também está nos explicando que esses atributos, essas características de fé, reverência e amor a Deus estão associados ao conceito espiritual de Ruach. Como já falamos que o conceito básico, o mais primitivo da espiritualidade é chamado de Nefesh. Nefesh está mais ligado com as funções orgânicas, Ruach está mais ligado, como nós falamos, às faculdades emocionais, sentimentais. Portanto, esses atributos de fé, temor e amor a Deus, eles estão mais relacionados com a parte da alma que é chamada de Ruach. Isso nos remete a que, enquanto Nefesh é aquela parte que está mais ligada ao corpo, como nós falamos, as funções orgânicas, etc., Ruach, ela denota aquela parte da alma que está um pouco mais desprendida do aspecto físico, orgânico, corpóreo, que isso já nos remete a sentimentos, emoções que são mais abstratas, mais espirituais, como essas de fé, amor a Deus. Enquanto o tzadik, porém, vivia aqui incorporado no mundo, no corpo físico, então o que acontece? Por mais que ele possuía um Ruach, um espírito elevado, com sentimentos nobres e sublimes, etc., espirituais, porém o seu Ruach ainda estava associado e de certa forma preso ao Nefesh, que Nefesh é a vida, a vitalidade orgânica, corpórea, e por sua vez o Nefesh está associado ao corpo, porque é o Nefesh que é a fonte vital da energia corpórea. Então, por tabela, o que acontece? Até o Ruach. O Ruach é uma parte da espiritualidade, mas está ligado ao Nefesh, a parte mais baixa, e o Nefesh está vinculado intimamente com o corpo. Então, o que significa? Que o corpo físico limitava e restringia também o alcance do Ruach, da espiritualidade do tzadik, desses sentimentos de fé, de temor, de amor a Deus.
Por isso, em vida aqui nesse mundo, durante a vida física, os alunos recebiam do tzadik influência, energia espiritual, mas essa energia também era restrita e limitada, conforme ele nos explica a seguir. V'chol talmidav einam mekablim rak hearat midot eilu vezivan hameir chutz lekli ze al yedei diburav umachshevotav hakdoshim. Por isso, todos os seus alunos e discípulos, o que eles podiam receber e captar do tzadik era apenas um reflexo, uma radiação dessas emoções de fé, temor e amor a Deus, apenas um reflexo e manifestação mínima delas, aquilo que pode iluminar e brilhar fora, aquilo que pode iluminar fora daqueles recipientes, porque esses recipientes do mundo físico material, eles delimitam, eles condensam, não permitem que toda essa espiritualidade se manifeste. Então, apenas aquilo que era captado pelos alunos era apenas um reflexo, uma parte mínima da luminosidade emitida pelo tzadik, aquilo que podia transbordar dos recipientes mundanos, físicos desse mundo. E isso era transmitido, chegava para os alunos a lidei diburava através da fala do tzadik, ou seja, dos ensinamentos verbais que ele transmitia, mas também através dos pensamentos. Se diz que a proximidade ao tzadik nos impacta, os próprios pensamentos sagrados do tzadik, eles por si só tem uma influência e um impacto sobre nós, quando o tzadik está pensando em nós, ou rezando em nós, ou com devoção, pensando, etc., isso também tem um impacto sobre nós. Mas aquilo que os alunos podiam receber passava por esses canais de pensamento e fala do tzadik. Então, uma vez, tudo isso é proveniente do nível intermediário da alma chamado de Ruach, espírito que é mais elevado que o Nefesh, mas uma vez que ele está aqui nesse mundo físico associado e revestido também no Nefesh. E Nefesh é a espiritualidade, a alma orgânica que está intimamente ligada ao corpo. Então, por tabela, o Ruach, o espírito, a espiritualidade do Tzadik também fica restringida, também fica delimitada aos limites do corpo, aos limites físicos do seu corpo. Portanto, também Ashpa, fluxo que é transmitido, a influência do tzadik, mesmo aquilo que vem do seu ruach, da sua espiritualidade, para transmitir fé, temor e amor a Deus, porém isso não vem diretamente do seu ruach, enquanto ele está aqui vivendo nesse mundo físico e o seu ruach está revestido e ligado ao corpo. Então isso é processado, significa que isso é limitado e restringido, isso se reveste também nos aspectos corpóreos, por isso ele só pode emitir também essa sua influência para os alunos através dos seus pensamentos e da sua fala, principalmente. Uma vez que ele está, a sua alma está revestida também no corpo, portanto, também a influência passa pelas faculdades corpóreas, né? Seja pela fala verbal, aquilo que a pessoa, o tzadik, fala com a sua boca, ou os seus pensamentos, aquilo que ele reflete, pensa com seu cérebro. Portanto, mesmo o Ruach, mesmo a espiritualidade do tzadik, enquanto estava aqui, estava restringida, estava limitada, e portanto só tinha canais específicos de transmissão, influência para os seus alunos. Por isso, de fato, diz o Alter Rebbe, Velchen amru Ravoteinu Zal, por isso, de fato, afirmar os nossos sábios no Talmud, Shein Adam Omed al Dat Rabo, que uma pessoa, um aluno, ele não é capaz de alcançar toda a profundidade dos ensinamentos do seu mestre até passados 40 anos, ou somente depois dele ter completado 40 anos, ou passados 40 anos de quando ele ouviu. Em outras palavras, ele nos diz, uma vez que aquilo que é transmitido pelo tzadik nesse mundo vem condensado e vem limitado dentro dos padrões e das características mundanas desse plano físico terrestre. Por isso também esses ensinamentos são processados dessa forma. Eles não vêm de uma maneira ilimitada. Então eles vêm ou a conta-gotas, ou mesmo que não venham a conta-gotas, mas para poderem ser absorvidos também vai levar muito tempo para poderem ser
absorvidos pelos alunos e discípulos, processados por eles. Isso que ele nos diz, isso pode levar 40 anos, porque na realidade os alunos não captaram a essência que veio do mestre, mas sim aquilo que veio revestido, que veio camuflado, que veio condensado de acordo com as limitações desse mundo. Por isso isso tem que ser processado, e por isso também nos padrões mundanos isso leva tempo, né? Requer tempo. Tudo isso é a atuação e influência do tzadik quando se encontra aqui no plano físico e terrestre. Continua Alter Rebbe, porém, após o seu falecimento, depois do desligamento da sua alma do tzadik, do seu corpo, daí há uma separação desses aspectos espirituais. Se separa o nefesh do ruach, se separa o nefesh, que é aquela parte orgânica, é algo abstrato, espiritual, mas é a vitalidade orgânica do corpo. Então isso, como nós já dissemos, Shenisharaba Kever, isso permanece ainda, esse aspecto da espiritualidade básica, da vida do tzadik, da sua vida orgânica, permanece ligado ao corpo, no túmulo, na sepultura do tzadik. E esse nefesh, portanto, se desvincula e se separa, mipchinat ruach, se separa do aspecto de espiritualidade chamado ruach, que é o lado mais espiritual, o lado emocional, o lado que origina a fé, o temor, o amor a Deus. Que o ruach do tzadik, o espírito do tzadik, se eleva para as alturas celestiais, shebeganeden, chegando até o chamado paraíso. Shem Shalosh Midot Alalu, e lá se fazem presentes e se revelam esses três atributos de fé, temor e amor a Deus, mas da maneira que eles se encontram no plano elevado, no plano do Gan Eden. Ou seja, eles não sofrem mais as limitações do corpo físico, do mundo material, do plano terrestre. Então lá não há mais esse tipo de limitação para a fé, o temor e amor a Deus do tzadik, que podem se manifestar de uma maneira infinita, até de uma maneira sem limites, né? Por isso ele nos diz, quando o ruach, o espírito do tzadik, se desvincula, se separa do nefesh, que o nefesh continua de certa forma associado ao corpo no seu túmulo, no túmulo do tzadik, mas o ruach se eleva até um plano superior, o Gan Eden, naquele momento, quando o tzadik está liberado das limitações físicas e corpóreas, e há uma expansão muito mais intensa da sua espiritualidade, daquilo que ele transmite, da fé, do temor, do amor a Deus. Portanto, nesse momento se possibilita, é possível que todo aquele que está próximo ao tzadik, que ele possa receber lekabel chelek mibchinat rucho shebegan Eden, que ele possa receber algo do espírito do tzadik, da espiritualidade do tzadik, que se encontra nesse plano superior, no chamado Gan Eden, no paraíso, uma vez que lá a sua alma, a sua espiritualidade não se encontra mais limitada num invólucro que era o corpo físico, num recipiente que a restringe, ela não se encontra tampouco limitada num espaço físico material, porque antes talvez o discípulo ele tinha que viajar até o tzadik, chegar próximo dele para estar na mente, no pensamento do tzadik, ou para escutar as suas palavras. Mas agora que a alma do tzadik não se encontra presa ao corpo físico, não se encontra submetida às limitações corpóreas e físicas, portanto a sua espiritualidade tem um alcance infinitamente maior, e por isso todo aquele que é próximo do tzadik, ligado a ele, pode captar e receber uma influência oriunda do espírito do tzadik que se encontra no Gan Eden, sem limitação de tempo e de espaço. Então aqui ele nos falou como o nefesh é a parte mais ligada ao corpo e que de certa forma permanece ligada ao corpo, vinculada a ele mesmo após o falecimento, mas ruach, que é a parte mais espiritual, o espírito, isso se desvincula do corpo e do nefesh e ascende e sobe para o Gan Eden, para o plano espiritual chamado Gan Eden, paraíso. E nesse instante todos esses atributos
toda essa força, essa energia do tzadik, em forma de fé, temor a Deus, amor a Deus, ela se manifesta de uma forma muito mais elevada e intensa, e isso permite um acesso, todos aqueles que são próximos ao tzadik, com a possibilidade de receberem parte dessa influência, mesmo eles estando aqui nesse mundo, porque a alma do tzadik agora não tem os limites de tempo, de espaço, aquilo que restringe proximidade física, geográfica, etc. Então essa influência pode chegar até aqui embaixo. E essa influência é transmitida agora para os alunos não somente quando o tzadik está falando, quem escutou ouviu, se havia microfone, muito bem, mas e se ele não escutou? Ou até o pensamento do tzadik, ele pode pensar, mas também a quantidade de coisas que nós podemos pensar enquanto estamos aqui é algo limitado. Porém, ele nos diz que os canais de transmissão da influência da alma do tzadik após o seu falecimento não se restringem mais àquilo que o tzadik pode transmitir, emitir, influenciar através da sua fala ou mesmo através do seu pensamento. Agora sua alma transcende tudo isso e a influência e o impacto são muito maiores, são ilimitadamente superiores e muito mais impactantes. Ele nos diz, por outro lado, que aqui poderia surgir uma questão. Mas, por outro lado, a gente poderia questionar se a alma do tzadik teve uma ascensão, uma elevação tão grande, talvez isso significa que ela se distanciou muito de nós, porque nós somos seres humanos mortais aqui nesse mundo terrestre, somos criaturas limitadas e a nossa espiritualidade é muito limitada, muito carente. Então, talvez agora que o tzadik se elevou para um plano tão superior, talvez com isso nós ficamos aqui abandonados, porque o que somos nós diante da alma do tzadik, principalmente quando ela transcende todas as limitações. Então a gente poderia pensar que esse impacto causado pelo falecimento do tzadik, que faz com que sua alma, sua espiritualidade não esteja mais revestida e limitada dentro do nefesh, da alma orgânica ou do corpo físico. Pelo contrário, ele se encontra num nível extremamente elevado no Gan Eden. Então a gente poderia perguntar, questionar, como é possível a gente ainda ter acesso a ele, ou a sua alma, como é possível nós recebermos algo, uma transmissão, alguma energia vinda da sua alma, se ela se encontra num plano tão elevado e nós somos, espiritualmente falando, criaturas tão inferiores. Por isso, prossegue o Alter Rebbe e nos esclarece, é conhecido, dito dos nossos sábios de abençoada memória, a respeito do patriarca Yaakov, quando ele entra, inclusive disfarçado, para receber as bênçãos do seu pai Yitzhak. Então, descrevem assim os nossos sábios, isso é trazido no Midrash, no Zohar, etc., que junto com Yaakov, Yitzhak percebe isso, Shenichnas imo Gan Eden, quando ele adentrou ao quarto de Yitzhak, quando se encontrava o seu pai Yitzhak, que era cego naquela altura. Então se diz, mas ele era cego, mas ele tinha uma sensibilidade espiritual extremamente aguçada, e se diz que quando Yaakov entrou no recinto, junto com ele entrou o Gan Eden, entrou o paraíso, uma atmosfera. Havia lá um cheiro, por assim dizer, de paraíso. E Yitzhak notou e percebeu isso. Então há várias explicações sobre isso, mas o fato é que os nossos sábios falam que existe esse conceito quando Yaakov adentra num lugar, Yaakov aqui que estava, uma pessoa viva, não é? De corpo e alma, mas quando ele entra para Yitzhak, ele entra junto com ele, o Gan Eden, assim também consta num livro cabalístico chamado Asara Ma'amarot, She'avir Gan Eden mitpashet saviv kol adam, que a atmosfera do Gan Eden se estende, se propaga em torno de toda pessoa, de qualquer pessoa, benir shamim be'avir ze, e ficam gravados nesse ar, nessa atmosfera,
que envolve a pessoa, kol machshevotav vediburav atovim, todos os seus bons pensamentos, todas as suas boas falas, aquilo que ele falou a respeito de Torá, o Tfilá, orações, então todos os pensamentos e falas positivos, Betorá, Avodat Hashem, no campo da Torá e serviço a Deus, tudo isso fica impregnado nessa atmosfera que cerca e rodeia a pessoa, ou seja, a pessoa é circundada pela atmosfera do Gan Eden, onde ficam registradas todas as coisas boas, pensamentos e falas positivas que a pessoa vem realizando aqui nesse mundo. Ele nos diz em parênteses que também existe o sentido oposto, as coisas também funcionam ao contrário. Deus nos livre. Nirshamim be'avira mitpashet megehinom sabiv kol adam, se são pensamentos pecaminosos, se são falas negativas, ruins, proibitivas, então isso fica também gravado numa atmosfera, num ar que se propaga do Gehinom, do chamado purgatório, ou se alguém os traduzem como inferno, mas o termo mais correto, o sentido é mais o de Gehinom, de purgatório. Seja que esses atos negativos também ficam gravados na atmosfera do purgatório, os pensamentos e falas negativos, e isso circunda e envolve a pessoa. Portanto, assim está escrito e descrito nos livros de Kabbalah. Em outras palavras, que existe esse conceito de atmosfera do Gan Eden, que pode circundar, estar em volta da pessoa, onde ficam gravadas todas os bons pensamentos, boas falas, e existe o oposto também. De qualquer maneira, ele está querendo nos dizer aqui com isso. A gente aprende desse conceito, se existe, que Gan Eden, o paraíso, não está somente lá em cima, mas a pessoa, não só que ela conquista o paraíso aqui embaixo, ela vai merecer o visto de entrada para o paraíso posteriormente, mas daqui a gente aprende em termos místicos que fazendo as coisas boas e positivas através dos bons pensamentos, das falas positivas, a pessoa traz para esse mundo já um pouco do ar, da atmosfera, do oxigênio, do Gan Eden, do paraíso, de forma que isso envolva, de forma que isso circunda a pessoa. Isso se refere a uma espiritualidade, claro que isso é uma metáfora, mas se refere a uma espiritualidade do nível do Gan Eden, que se propaga e se estende por toda parte e é capaz de chegar até esse mundo físico e terrestre. Então, no momento que nós vemos isso, nós percebemos, daqui nós podemos entender que da mesma forma também a alma do Tzadik, mesmo ela se encontrando nesse plano elevadíssimo que é o Gan Eden, que é o paraíso espiritual, o paraíso celestial, porém a sua influência pode se fazer presente, e de fato se faz, ainda nesse plano físico terrestre, assim como acontecia com Yaakov, etc., e assim como acontece com outros, conforme mencionado nos livros de Kabbalah, com toda e qualquer pessoa, mas ainda em relação ao Tzadik, ele pode estar muito elevado no Gan Eden, mas isso não significa que um pouco da sua influência ou do céu, da atmosfera que o cerca, etc., que isso chegue até nós nesse plano físico e terrestre. Por isso, diz o Alter Rebbe Ilkach, portanto, naquel meod letalmidav lekabel chelkam mibchinat ruach rabba ma'atzmit. Por isso ele diz que nesse aspecto é muito fácil e acessível, é muito acessível para todos os alunos receberem a sua porção. Sua porção quer dizer aquilo que é cabido a eles, cada um, como a gente falou, de acordo com sua capacidade, de acordo com sua ligação ao Tzadik, de acordo com o amor que ele nutre pelo Tzadik, mas ele nos fala que isso torna muito próximo e acessível para todos os alunos receber aquilo que lhes corresponde, mibchinat ruach rabba ma'atzmit, aquilo que eles vão receber agora vai ser algo proveniente do espírito essencial do seu mestre, é algo que vai vir não apenas em forma de instruções verbais da fala do mestre, ou através mesmo dos seus pensamentos, isso é algo que transcende, algo que vem diretamente
da essência do espírito do seu mestre. Shehem emunato veirato ve'ahavato. Qual a essência do mestre? Qual é a vida dele? Sua fé, sua reverência a Deus, seu amor a Deus. Asher avad bahem et Hashem, que com isso ele serviu a Deus durante toda a vida. Mas agora os alunos podem receber a própria essência dessa energia vital do mestre, energia espiritual, da sua fé, do seu amor, do seu temor, e não apenas um reflexo ou um brilho pequeno delas. Enquanto o tzadik estava vivo aqui incorporado, então aquilo que transbordava, por assim dizer, aquilo que podia se obter dele era apenas um reflexo mínimo, aquilo porque tudo estava limitado dentro dos recipientes físicos e materiais, dos padrões mundanos aqui do plano terrestre. Por isso, aquilo que se podia obter e receber do tzadik também era limitado, e também vinha só em forma da fala, do pensamento. Mas agora que o tzadik transcende todas essas limitações, isso possibilita, e de forma muito acessível para todos os alunos, receberem algo mais intenso da essência do Ruach, do espírito do tzadik. Continua explicando mais o Alter Rebbe, pois a essência do seu espírito, o seu espírito essencial, o seu Ruach, mitale beilui acharilui, ele tem elevações de um nível mais alto para outro, leikalel bibchinat nishmato shebegan eden ha'elyon, ou seja, após o desprendimento do corpo, existe uma elevação da alma. E no caso do tzadik, o nefesh pode continuar ainda ligado ao plano terrestre até junto ao túmulo do tzadik. Porém, o Ruach se encontra no Gan Eden. Ruach, que é a fonte do amor, temor e fé em Deus, é aquela espiritualidade que se encontra no Gan Eden. E ele nos fala que o Ruach também vai tendo ascensão e elevação. Qual é o nível que se encontra acima de Ruach? É aquele nível chamado Neshama, que é a essência da alma. Então ele nos diz, uma vez que acontece isso, que Ruach Atzmit, a essência do Ruach, do espírito do Tzadik, vai se elevando cada vez mais, tal ponto que o Ruach quer se integrar, quer se envolver e se absorver no nível acima dele, do próprio Ruach. Qual o nível acima do Ruach? É Neshama. Então ele quer leikalel bebchinat nishmato shebegan eden ha'elyon, a sua Neshama que se encontra no Gan Eden superior, shebeolamot ha'elyonim. Então, pelo visto aqui, de forma geral se fala em Gan Eden Tachton e Gan Eden Elyon, o Gan Eden inferior e o Gan Eden superior. Aqui ele nos fala que a Neshama se encontra no nível que é descrito como Gan Eden superior, nos mundos, nos planos superiores. Então o Ruach também quer se desprender e se elevar para o nível mais elevado que é a Neshama. E virtualmente ele consegue, ele se eleva. É uma ascensão na alma do tzadik. Mas quando ele se eleva, será que então aquele nível original onde estava o Ruach, antes de chegar a Neshama, será que aquele nível se esvazia? E uma vez que todo o fluxo do Tzadik que nós recebemos aqui embaixo é derivado do Ruach, do espírito do Tzadik, se o Ruach se esvaziou porque ele foi incorporado num nível mais elevado que a Neshama, então será que a fonte estancou e nós não temos mais de onde receber? Diz o Alter Rebbe, não. Aqui, inclusive, o Alter Rebbe está nos dizendo que com todas as elevações que a alma do tzadik pode ter, e de fato ela tem, mesmo assim ele não nos abandona, ele não nos deixa. Ou seja, o ponto de ligação conosco permanece. Porque Benodá, porque é sabido em termos espirituais e místicos, Shekol Davar Shebikdushá, que todo o conceito de Kdushá, qualquer coisa no campo da Kedushá, da santidade, mesmo quando transferida, mesmo quando se passa para um outro nível, para uma outra categoria, mas não deixa o lugar anterior esvaziado. No campo da Kedushá não existe vazio, não existe vácuo, não existe lacuna. Uma vez Kedushá, sempre Kedushá. Uma vez que havia Kedushá, santidade, num determinado nível, essa Kedushá, mesmo que houverem depois ascensões, elevações e for transferido para níveis superiores, mas a Kedushá original que havia naquele nível
nível, no primeiro, permanece e continua lá sempre. Qualquer coisa no campo da Kedushá, da santidade, nunca é retirada de forma total e absoluta. Mikol vakol, mimakom, madrigator Rishoná, nunca ela deixa o seu lugar, entre aspas, ou o seu nível básico onde ela se encontrava anteriormente. Gam leachar shenitale lemala mala, mesmo depois de ter elevações enormes e ascender para categorias muito mais altas, mas ela continua presente, preenchendo o nível básico inicial onde ela se encontrava, o Bechinazu, Arishonah Shenishara Lemata Beganeden Atachton, como ele vai nos dizer. Então ele prossegue nos dizendo que mesmo com a ascensão da alma do Tzadik, no início o seu Ruach se encontrava no Ganeden, pelo visto aqui se encontrava no Ganeden Atachton, se encontrava no nível inferior do Ganeden, mas esse Ruach, esse espírito do Tzadik vai sendo processado, vai processando elevações contínuas e infinitas no plano espiritual após o seu falecimento. Esse nível de Ruach quer se incorporar no nível superior de Neshama, de alma que se encontra num plano superior, no Ganeden superior. Mas ele nos diz que mesmo quando isso acontece, a presença, a energia espiritual do Tzadik presente no campo do Ganeden Atachton não se esvazia, continua lá existindo e continua lá presente, e é de lá que nós de fato continuamos obtendo a influência que vem do Tzadik para nós. Isso que ele nos diz, que em todo o assunto de Kedushá, nada se esvazia do seu primeiro nível, do seu nível original, mas continua presente. Ele nos fala que Madregator, Rishoná, aquilo que estava na primeira categoria, Gam lachar shenitala lemala lemala, mesmo depois da alma ter se elevado bastante, muito, Bechinazu Arishonah Shenishara Lemata Beganeden Atachton, aquele primeiro nível de espiritualidade que corresponde à espiritualidade da alma que estava agora abaixo, no nível de Ganeden inferior, Bimkomo Madrigato Arishonah Hiyamit Pashetet Betalmidav, aquilo permanece lá, mesmo com a ascensão e elevação da alma sagrada do Tzadik para níveis mais elevados e transcendentais, porém aquela energia original que estava naquele nível inferior se mantém, permanece lá, e é de lá que se deriva a energia que nós, alunos, discípulos, obtemos da alma do Tzadik. Aqui ele nos explicou como após o falecimento o Ruach, a espiritualidade, se desprende do Nefesh, que é a alma orgânica, que está ligada com o corpo, e ela permanece associada ao corpo, inclusive no túmulo. Mas o Nefesh sobe para o Ganeden. Mas no Ganeden, paraíso, existem diferentes níveis. Então, a princípio, a espiritualidade Nefesh é o que está ligado ao corpo, a espiritualidade chamada Ruach está no Ganeden Atachton, no Ganeden inferior, mas ela vai processando uma elevação e aspira a chegar até o nível de Neshama, que se encontra no Ganeden Elyon, no Ganeden superior, e ser integrado, absorvido por esse nível superior. Isso acaba acontecendo. E há essa elevação para o Ruach, para o espírito, e ela acaba se incorporando na Neshama, no plano superior. Mas mesmo com isso, ele nos explicou que isso não impede os alunos de, ou seja, com toda a elevação da alma do Tzadik, todo o desprendimento e afastamento, não só do plano físico, material, mas de todas as limitações, se erguendo e se elevando para planos espirituais cada vez mais elevados e sublimes, mas isso não impede os alunos de continuarem recebendo uma influência do Ruach, do espírito do Tzadik, que estava originalmente nesse nível mais baixo, porque com toda a ascensão e elevação da alma, o nível mais baixo não se esvazia. Quando a Kedushá, a santidade, ela é perene, é permanente, ela é sempre mantida mesmo e apesar de todas as elevações. E lá daquele nível é que nós conseguimos receber a nossa influência. Porque do nível superior, no Ganeden superior, ou do chamado nível de Neshama, esse é um nível tão elevado que nós, discípulos, alunos, aqui nesse mundo físico, de lá, nós não conseguimos receber ou captar uma influência da alma do Tzadik, porque esse nível de Neshama é um nível tão alto, tão elevado, tão sagrado,
que de lá a gente já não tem a capacidade de receber. Mas no nível chamado Ruach, no Gan Eden inferior, esse nível continua sempre presente, sempre existindo, e mesmo com todas as elevações, permanece aquela energia lá, e de lá nós recebemos a influência do Tzadik. Termina essa parte o Alter Rebbe, esse trecho nos dizendo: Kol echad kefi bechinat itkashruto vekirvato elav bechayav. Ele nos fala que cada um pode sempre, portanto, continuar recebendo esse fluxo, essa influência da alma do Tzadik, cada um de acordo com o seu nível de ligação ao Tzadik, de vínculo profundo ao Tzadik, com a sua proximidade, a proximidade que ele tinha ao Tzadik, bechayav u bemoto, a proximidade e vínculo que ele tinha com o Tzadik em vida, durante a vida terrena, a vida corpórea do Tzadik, ou bemoto, ou mesmo no pós-vida do Tzadik, após a sua vida terrestre. E conforme explicam os nossos livros, assim falam tratados de Hassidut, que mesmo aqueles que sequer conheceram o mestre, eles não são contemporâneos, não chegaram a vê-lo ou nasceram depois do seu falecimento, mas se eles estabelecem um vínculo e uma ligação, e esse vínculo e ligação ocorre através do estudo dos ensinamentos do mestre, através da implementação das suas orientações, dos seus ensinamentos, etc. Então isso produz uma ligação, uma proximidade ao Tzadik, aquilo que se alcança não só durante a vida terrestre do Tzadik, mas mesmo após o seu falecimento. E ele nos diz que isso é feito be'ahavá rabá, com um amor intenso, ou seja, que essa ligação e essa proximidade do discípulo com o Tzadik está imbuída de um amor intenso e muito forte. Isso é uma condição sine qua non, ele vai nos dizer. É sabido que Amshachat Kol Ruchaniut, para poder se atrair qualquer coisa espiritual, isso é algo muito interessante, a atração de espiritualidade, de energia espiritual, só ocorre através e por intermédio de amor. Eina ela alideia havarabá, seja, a atração de todo tipo de espiritualidade só pode ocorrer quando há amor, e um amor intenso, um amor muito forte. Como está escrito, como consta no Sagrado Zohar, Deruach dereuta deliba, amshich ruach mileila, que esse espírito, essa espiritualidade, esse sentimento que é derivado do fundo do coração da pessoa, a vontade do coração, aquele amor intenso que ele está descrevendo aqui, isso, amshich ruach mileila, é isso que é capaz de atrair e desencadear o Ruach, o espírito, a espiritualidade que vem de cima. Assim fala o Zohar, esse espírito, o desejo interior do coração é que atrai o espírito do Tzadik, a espiritualidade que vem de cima. Isso ocorre através daquilo que está no fundo do coração, ou seja, um amor intenso. De qualquer maneira, ele nos diz que isso requer um preparo da nossa parte, da parte dos receptores, ou daqueles que querem receber e atrair essa influência da alma do Tzadik. Raki mikon likrat elokav, por isso ele nos diz, somente se a pessoa se preparar para ir de encontro a Deus, ao seu Deus, um grande preparo e um esforço intenso, be'achanar rabá v'giatzuma, ou seja, nós temos que nos capacitar para isso, temos que estar habilitados, temos que criar recipientes condizentes com isso. Isso exige um grande preparo e um imenso esforço da nossa parte, lekabel shalosh midot alalu, para poder captar e receber esses três atributos, essas influências do Tzadik. Quando o Tzadik está nesse nível tão elevado, tão ilimitado, receber dele ainda a influência de fé, de amor, de reverência a Deus, mas na sua forma tão elevada, conforme está ligado ao Tzadik naquele plano superior. Para isso nós temos que nos preparar e temos que nos esforçar, seguindo as instruções que nos deu o nosso mestre, ou seja, implementando da maneira que ele nos ensinou, implementando os seus ensinamentos. Conforme de fato disseram os nossos sábios no Talmud, Yagata umatzata tamin, se você se esforçar, você irá encontrar. Se esforçando, você vai chegar lá, e acredite nisso. Ou seja, acredite somente nisso, não acredite naquelas coisas que vêm fácil e vêm de graça sem esforço.
Você pensa que encontrou, conquistou algo, mas aquilo não tem valor. Somente aquilo que veio através do esforço, do empenho, o yagata, o matzata, daí de fato você encontrou, você conquistou. É nisso que a gente tem que acreditar. E aqui também a pessoa tem que saber que está à sua disposição uma influência enorme, infinita e ilimitada, vinda da alma do tzadik, mesmo após o seu falecimento. Mas nós, da nossa parte, temos que nos esforçar, temos que nos preparar, criar os recipientes apropriados para poder conter toda essa luz, toda essa energia que o tzadik continua irradiando para nós, mesmo depois do seu falecimento, e na realidade, depois do seu falecimento, mais do que sempre, mais até do que em vida terrestre.